Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo de si mesmas e nem percebem. Se ocupam o tempo todo, se distraem o tempo todo, se anestesiam o tempo todo. Mas chega uma hora que não dá mais. A alma começa a pedir socorro. Algo de dentro começa a pedir para ser escutado. Às vezes a fuga não parece uma fuga. Na necessidade constante de distração, no medo do silêncio, nas relações vazias, nas comparações e até na autossabotagem. Porque olhar para dentro exige muita coragem. E eu, ao longo da minha vida, eu fugi muito de mim. Eu fugi das minhas dores, dos traumas, de tudo aquilo que eu escondi, que eu guardei, que eu não queria mais olhar, que eu não queria mais ver. E só aos 34 anos, quando o meu corpo estava desesperadamente tentando me parar, é que eu entendi que todas as vezes que eu mudei de cidade, que todas as vezes que eu saí de um emprego, todas as vezes que eu terminei um relacionamento, ou até quando eu realizei um sonho de morar fora do Brasil, na verdade eu não estava querendo ir para longe, eu estava querendo me afastar de mim. Eu estava querendo fugir de uma parte da minha história que eu não queria acessar, porque ia doer. E lá no fundo, inconscientemente, eu sabia. Então, foi uma maneira que o meu corpo entendeu de pedir para mim, olha para dentro, se escuta, tá na hora. Eu tentava controlar tudo, eu tentava ser forte o tempo todo, eu tentava preencher vazios, eu fazia tudo para agradar os outros, eu estava sempre disponível, eu estava sempre querendo agradar, mas na verdade era para não olhar para aquela criança que se sentiu abandonada e que teve várias situações onde não foi acolhida. E quanto mais eu fugia, mais sozinha eu me sentia, mais triste eu me sentia. E quanto mais eu fugia, mais perdida eu me sentia. E a minha vida só começou a mudar. Eu só enxerguei uma luzinha no fim do túnel quando eu decidi olhar para mim, olhar para dentro e entender que essa luz que eu tanto buscava no fim do túnel estava dentro de mim. A minha vida só começou de fato a mudar quando eu decidi olhar para dentro, quando eu decidi me acolher, quando eu decidi encarar a minha história e entender cada acontecimento e acolher cada dor. E quando eu comecei a me acolher, quando eu comecei a sentir, foi quando eu entendi que a cura de fato começa quando a gente se encontra com quem realmente a gente é. E eu já nem sabia mais quem eu era. Eu já não me reconhecia. Eu passei muito tempo sem conseguir olhar para o espelho, olhar no espelho para mim mesma, porque era como se eu estivesse vivendo uma vida de um personagem que não era meu, que não era eu. Eu já não me reconhecia mais dentro daquele corpo. Nesse momento que você entende os seus padrões, percebe as suas dores, é nesse momento que você aprende como se acolher. E aí sim, você começa a viver com mais verdade. E foi nesse processo, aos 34 anos, quando eu de fato adoeci, eu travei, eu sentei e não consegui levantar, os médicos não identificavam o que eu tinha, eu já estava no processo de tomar injeções de corticoide todas as semanas e aquilo não fazia mais efeito. Eu entendi ali, a minha intuição me pediu para olhar para dentro e com delicadeza começar a soltar todo aquele peso. Tudo que eu carregava na lombar, todo o peso familiar que eu carregava, todas as responsabilidades que eu, quando criança, assumi, porque eu via minha mãe, que era meu exemplo, fazer tudo por todos nós, os 8 filhos, os 3 netos, os vizinhos, os irmãos da igreja. Então eu aprendi com ela como meu exemplo que eu deveria ser forte, que eu precisava estar à disposição de todos o tempo todo, porque era assim que ela estava. Só que eu, aos 34 anos, não dei conta de carregar um peso gigantesco nas minhas costas que não era o meu. Então foi aí que eu decidi começar a olhar para dentro, e foi muito engraçado porque os meus sonhos sempre me guiam nesse meu processo. E em 2020, dentro desse processo, eu tive um sonho
que me marcou bastante. Eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus e eu apertava, era aquele de cordinha ainda, eu apertava a cordinha para eu descer e quando o motorista parava o ônibus, a mochila que eu carregava, que estava cheia de coisas, ela caía no chão do ônibus e espalhava tudo em volta. E ali eu ficava desesperada, eu falava, meu Deus, eu preciso descer. E aí eu olhei assustada para a cara do motorista e ele falou, fica tranquila. Pega só o que você vai precisar, eu te espero. E ali para mim ficou muito claro que era uma mensagem da minha intuição, da minha alma, dizendo, tá tudo bem. Você não precisa mais carregar todo esse peso. Pega só o que te pertence e siga. E não tem sido uma jornada fácil. Durante esses 6 anos, muitos processos, terapias, muito autoconhecimento que tem sido a base de toda essa transformação. E não tem preço. Hoje em dia, contando parte da minha história, eu passaria por tudo de novo para ter a inteligência emocional que eu adquiri ao longo desse tempo, poder identificar padrões, poder virar a página mesmo, deixar no passado o que ficou no passado, mas é muito importante você revisitar alguns traumas e algumas memórias para ressignificar essas emoções e fazer com que isso não faça mais parte da sua vida, para que não atrapalhe a sua vida adulta. E talvez o que você mais esteja procurando no mundo esteja dentro de você, esperando para ser olhado. Talvez, assim como na minha história, o seu maior reencontro não seja com alguém ou algo especial, seja com você mesmo. Seja esse olhar para dentro, para se encontrar. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você, que traga uma reflexão para sua vida. Conte para mim aqui nos comentários se você passa ou já passou por algo parecido. E se sentir, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa trazer uma reflexão interessante. É isso, espero vocês no próximo vídeo.